Pessoal, mal saiu o nosso review de Fabuloso X-Men número 1. O número 2 já chegou, de novo, graças à ajuda dos inscritos. E hoje, logo depois da vinheta, vou resenhar essa edição e também, separado, é claro, fazer seu resumo completo. Beleza? Então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês os Fabulosos X-Men número 2 da Panini, a edição de agosto de 2025. Já está em minhas mãos. Estou bastante feliz aqui porque ela é fruto de recebidos de inscritos. Tem um shorts onde eu explico melhor porque foi de maneira indireta, vamos dizer assim, mas isso é graças a Sidney Max, inscrito aqui do canal, que mandou um lote de recebidos que você também confere no nosso shorts e vai conferir também nos próximos vídeos aqui do canal, porque quase tudo que estava lá vai ganhar resenha. Tinha uma outra coisinha que já tinha vídeo aqui no canal. Gente, estou mostrando para vocês a arte aqui da revista, né? Vou começar já fazendo o review. Essa foi a primeira Fabulosos X-Men dessa nova série, dessa linha Canoa, né? A sair pelo preço, vamos dizer, definitivo, né? Definitivo até o próximo reajuste, de R$19,90. O número 1 estava com um desconto, saía por R$14,90. Ela tem 48 páginas, inclui duas edições americanas, que seria justamente a Uncanny X-Men americana, o número 1 dela, e a X-Men, também a americana, a versão americana da revista, só chamada X-Men, número 2, porque o número 1 já saiu em Os Fabulosos X-Men número 1. Inclusive, antes de continuar o review, fazer uma pequena errata. No vídeo de Fabulosos X-Men número 1, eu fiquei chamando a revista Equipe do Ciclope de Uncanny X-Men, mas não é. É uma confusão que inclusive a Panini faz com a gente, a editora Abril também fez, que é chamar uma revista de Os Fabulosos X-Men, que tradicionalmente é a tradução de Uncanny X-Men, que é algo como Estranhos X-Men, na verdade, e colocar só a revista X-Men lá dentro, né? A Abril também fez isso, a revista Fabulosos X-Men da editora Abril, em formato americano, primeira revista X-Men em formato americano mensal, fixa, né, que não fosse minissérie, encadernava, trazia em português as revistas que faziam parte do volume X-Men de 1991. E a revista que chamava só X-Men em formatinho é que trazia Uncanny X-Men, né? Então aqui só não é assim porque tem tanto X-Men quanto Uncanny X-Men, entenderam? Mas aí é isso que me confundiu, né? Então já fica registrado no vídeo. Eu coloquei escrito na tela que não era Uncanny X-Men, mas era na verdade a revista X-Men. Mas agora aqui sim. Aqui tem Uncanny X-Men, que é a equipe da Vampira, do Wolverine, do Gambit e do Noturno. E que a gente já sabe vai ter a Jubileu também. Essa é a equipe da revista Uncanny X-Men. E a revista X-Men é a equipe do Ciclope que eu apresentei na edição passada e que tem uma historinha aqui. Gente, esse começo de fase tá fraco. Tá? Eu já falei isso quando gravei o vídeo sobre o número 1. Não são histórias espetaculares, tem um roteiro um pouco infantil. O número 1 trazia a X-Men do Ciclope, que é escrita pelo Jed MacKay, e o tie-in de Blood Hunt, mas que tinha... Blood Hunt é aquela minissérie Caçada Sangrenta, mas que tinha ali os X-Men da Gayle Simone, né? Os Uncanny X-Men, já assim uma introdução deles, uma história curta da Jubileu. Eu já dava para ter noção de como eram os dois roteiristas e também como eram os dois artistas, porque já era o Ryan Stegman desenhando a revista X-Men, que também tem encadernado aqui, equipe do Ciclope, e o David Marks desenhando Blood Hunt e depois desenhando aqui a revista Uncanny X-Men, tá? Então, não mudou muito. Eu acho que está bem evidente para a gente qual é a trama da revista X-Men, né? A revista da equipe do Ciclope, que a gente começou a conhecer na edição passada, com aquela história de pessoas que manifestaram poderes mutantes, mas não eram mais adolescentes, já eram adultos formados, e essas pessoas faziam parte da Orcs, aí tinha um conselho se reunindo nas sombras, e aqui vai acontecer uma cena parecida nesse número da revista X-Men, né? Vai acontecer uma outra manifestação mutante, tardia, e a gente consegue ver os traços de um experimento acontecendo, sendo feito por terceiros, né? Sendo feito, realizado por terceiros. A Uncanny X-Men tá um pouco melhorzinha, viu? A história da Gayle Simone tem uma criatura um pouco mais interessante, que não é um inimigo tradicional dos mutantes. Tem um pouco mais de coração na história, o motivo pelo qual eles se ligam, o motivo pelo qual eles decidem trazer de novo uma equipe de X-Men que não seja do Ciclope, né, que a do Ciclope já está estabelecida. Ainda é fraco, tá? E sim, tem um embrião de uma trama, né, a trama do derradeiro, né, até termina essa edição com essas palavras, a seguir, o derradeiro, né, então vai chegar esse derradeiro aí. É um vilão novo, né, ou um personagem novo,
Não sabemos se vai ser bem um vilão mesmo, mas é uma trama um pouco diferente, pelo menos, porque enquanto isso na revista X-Men os caras estão enfrentando a organização que substituiu a Orcs. Né? É essa a tarefa da equipe do Ciclope. Eu gostei, não supera aí os últimos números da fase de Krakoa, é uma revista um pouco inocente. Eu vou dar mais algumas chances, eu vou ler durante mais algum tempo para ver se melhora, para ver se eles constroem um arco interessante, mas ainda tá com roteiros um pouco clichês, diálogos um pouco inocentes, uns X-Men um pouco mais infantis, tá? Da Gayle Simone, a equipe da Vampira, eu achei um pouco mais legal que a equipe do Ciclope. Achei mesmo. De novo, é o argumento que eu usei no primeiro vídeo, né, no vídeo sobre Fabuloso X-Men número 1. A R$19,90, se você tiver esse dinheiro, é claro, não vai se apertar por isso. Eu mesmo não tinha, se não fosse inscrito, a revista não estava aqui. Mas a R$19,90 talvez valha a pena você comprar alguns números para ver se melhora ou para ver se esse tom te agrada, tá? É isso, estou mais para neutro aqui a minha avaliação desse número 2 de Os Fabulosos X-Men. Eu gostei mais da Wolverine número 1 até agora, das 3 que eu li. Gente, como eu disse, em vídeo escrito, né, eu recebi outras revistas do Sidney Max, algumas vão virar vídeo aqui no canal, outras já tinham virado, inclusive eu já tinha, ele sabia disso quando me mandou. Eu juntei elas, levei numa comic shop que vende usados e que compra usados, peguei um crédito e troquei por algumas revistas, uma delas é Os Fabulosos X-Men. Se você também quiser enviar revistas ao canal, que me ajuda pra caramba, meu padrão de vida não permite comprar esse tanto de revista dos Mutantes que a Panini lança. Inclusive, com a ajuda dos inscritos, eu não comprei tudo do mesmo jeito. Então, se você quiser enviar revistas ao canal, meu número de celular está aqui na descrição. Você pode entrar em contato e combinar comigo e me enviar aqui, eu recebo. Põe seu nome no vídeo, agradeço e tudo mais. Você também pode comprar direto pela minha lista de desejos e selecionar meu endereço após pagar, que a revista chega para mim, também está na descrição a lista de desejos. Pode fazer um Pix tanto através desse QR Code que eu deixo aqui do lado, quanto através da própria chave que também você encontra na descrição. Existem outras formas de ajudar o canal, financeiras. Você ainda pode se tornar membro, pagar um pouquinho por mês e assistir nossos vídeos de maneira antecipada, e não financeiras, mas que eu agradeço igualmente, como por exemplo, curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, hypar o vídeo se isso for oferecido a você, colar o link desse vídeo aqui em grupos de WhatsApp, Facebook, ou mandar para aquele seu amigo que gosta de X-Men, que está em dúvida se compra os Fabulosos X-Men número 2. Tudo isso ajuda pra caramba e eu agradeço demais. Agora, gente, eu já fiz o review, já dei minha indicação do que eu acho, né, da revista e os motivos disso. Só acrescentar, inclusive, a revista dos X-Men tem mais uma coisinha legal, viu? A revista do Ciclope, né? A revista que se chama apenas X-Men, sem título. Tem, pra mim, uma referência, uma homenagem à Guerra dos Mundos, tá? No resumo eu explico melhor. Mas, bom, depois do review é isso que eu faço. Eu resumo a revista, para quem não liga para spoilers, para quem não vai comprar a revista, para quem já leu e quer só lembrar o que leu ou entender melhor, tá? Então, essa é a etapa que vai começar agora. Se você liga para spoilers e não leu a revista, a gente se despede por aqui. Mas se não, continua, né? Que você vai se divertir mais um pouquinho com esse vídeo. Tem metade do vídeo ainda para você assistir. Beleza? Então vamos lá. Uncanny X-Men 2024, número 1. Se inicia mostrando a nova organização antimutante que substituiu a Orcs, ocupando a Mansão X. A Mansão X está sendo transformada numa penitenciária mutante e o seu primeiro prisioneiro chega nessas primeiras páginas da edição. Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Professor X. Em outro lugar, Wolverine vai visitar um amigo moribundo da época da guerra. Ao se despedir dele, ele vai se encontrar com o Vampiro e Gambit. Ele está no México para visitar esse amigo e teve conhecimento de que existe um dragão, uma espécie de serpente alada, inclusive emplumada, muito parecida com uma entidade dos mitos ameríndios. Essa criatura, que o Wolverine reconhece como um dragão, está ameaçando a vida de pessoas próximas, né? Ela está instalada numa pirâmide do México, mas a criatura tem o hábito de comer seres humanos. Isso vai fazer com que o Wolverine entre em contato com o Vampiro e Gambit e todos eles se encontrem lá para tentar expulsar a criatura. A criatura, um ente muito antigo, possui outro olho de Agamotto. Sim, Agamotto tinha 2 olhos. Um está com o Doutor Estranho e o outro é carregado por essa criatura. O Gambit usa suas habilidades durante o combate, suas habilidades não de combate, mas de ladrão, para obter esse segundo olho de Agamotto e assim chantagear a criatura, que fica lhe devendo um favor, se compromete a não devorar seres humanos por pelo menos 1 ano e partir para viver na Antártica. Após 1 ano sem devorar seres humanos, ela vai procurar o Gambit para receber de volta o seu olho de Agamotto. A partir daí, os três começam a se questionar se os X-Men devem voltar, se eles devem aderir, inclusive a equipe do Ciclope. O Ciclope já formou uma equipe, o número 1 da revista X-Men, mas eles vão receber uma ligação, inclusive do próprio Ciclope,
que vai direcioná-los a outro ponto dessa história. Enquanto isso, a gente vê, num breve interlúdio, a mutante chamada Fauna sendo perseguida por dois homens. Ela reage, consegue se defender, inclusive aparentemente matando-os, mas ela está ouvindo em sua mente a voz de uma pessoa que quer mais informações sobre ela e que diz poder ajudá-la. Essa entidade surge logo em seguida, apenas as mãos dessa entidade, tentando abduzi-la de alguma maneira, sem explicação. Passado o interlúdio, a gente vê então que os X-Men foram se encontrar com o Noturno, que tentou recrutar Wolverine na revista do Wolverine para os X-Men. Está visitando uma criança, um menino, que é um grande fã dos X-Men, mas que está com uma doença em estágio terminal. Nesse momento está estável, os pais inclusive foram para casa. Esses 4 X-Men então vão visitar a criança, fazer ali meio que sua última vontade. E infelizmente vai dar tudo errado. A criança parece conhecer tudo sobre os poderes daqueles X-Men, mas não sobre a vampira. E toca a mão dela, ela absorve a energia da criança, criança já fragilizada pela doença. O menino entra em colapso. Os X-Men deixam a sala, deixam os médicos trabalharem, mas infelizmente a criança vem a falecer. Uma das suas últimas palavras era de que o derradeiro estava chegando. Isso provavelmente vai ser importante na continuidade dessa fase. Bom, os X-Men tiram um tempo para refletir. O Noturno fica para trás para ajudar a família no que for possível. Inclusive há referências a ele ser padre, ajudar nos ritos fúnebres e tudo mais, que é um conceito que tinha sido descontinuado em fases anteriores, né? Inclusive desmentido. Os 3 X-Men restantes, então, vão até um amigo de Gambit, vão tirar um tempo, tomar uma cerveja, conversando sobre formar ou não uma nova equipe de X-Men com eles. Chegam a ligar para Kitty Pryde, Lance Negra. Ela diz que X-Men não faz mais parte da vida dela, ser X-Men não faz mais parte da vida dela. E no finalzinho da edição, a gente vai ver algumas pessoas aparentemente mutantes surgindo da floresta para pedir ajuda para eles. E eles estão fugindo, aparentemente também, da mesma entidade que abduziu a mutante Fauna. X-Men número 2 já se passa durante uma suposta invasão alienígena. Inicialmente a gente vê um menino que parece ser um morador de rua, ele diz que foi abduzido e que agora os alienígenas voltaram para buscá-lo. E é nessa hora que começa a invasão. Logo em seguida a gente vê que os X-Men estão em São Francisco, mesmo lugar onde começou essa invasão, né, onde aconteceu esse evento, por causa da manifestação de um mutante. Mais uma manifestação de um mutante detectada pelos sistemas de Scott Summers e sua equipe. Então eles foram para lá, se depararam com a invasão alienígena, disseram por rádio a todas as pessoas que estavam presentes que eles vieram para ajudar contra a invasão, mas o objetivo deles é localizar o mutante. E quem que é o mutante? O menino do começo, né? Não é um menino, o rapaz, eu quero dizer, que estava dizendo que foi abduzido. Ao chegar perto dele, eles têm uma conversa, né? O Ciclope consegue chegar até ele, eles têm uma conversa e começam a discutir, porque ele diz que não é mutante, que na verdade abduziram ele, inclusive recentemente, e agora voltaram para buscá-lo. O problema é que os X-Men, lutando contra os alienígenas, constataram que eles não são reais. É claro, eles causam danos físicos e podem matar pessoas, mas eles são manifestações do subconsciente do mutante. Ou seja, algo aconteceu, ele foi abduzido sim, mas não por alienígenas, sofreu algum tipo de experimento, ganhou esses poderes e agora o trauma da abdução fez ele manifestar esses alienígenas. Os X-Men estão tentando convencê-lo disso, convencê-lo a ir com eles para eles investigarem melhor, afinal, na edição passada eles também encontraram junto a Orcs 6 mutantes fora da idade da manifestação dos genes mutantes, uma coisa muito estranha. Esse rapaz também se encaixa nisso e durante essa discussão o rapaz nega ser mutante e aparentemente usa seus poderes para destruir a si mesmo na frente de uma testemunha. No finalzinho da história, a gente vê o Ciclope contando a história toda por Fera, já na sua base no Alasca, e explicando que é melhor que os humanos achem que aquele mutante que causou tantos danos não sobreviveu. E a gente vê que tudo foi uma ilusão mental, criada ou por Psylocke ou por Quentin Quire, qualquer um dos 2 telepatas poderia ter feito isso, mas que o rapaz, na verdade, foi levado para a base no Alasca e está sendo cuidado pelos X-Men. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem para curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.